TV Câmara de Palhoça. Se tem uma coisa que tem me incomodado bastante como vereador nessa Casa Legislativa, é o fato de que os moradores da Baixada do Maciambu ainda pagam R$ 20 de transporte coletivo, da tarifa do transporte coletivo, para poder se dirigir até o centro de Florianópolis e R$ 15 para poder se dirigir da região da Praia da Pinheira até o centro de Palhoça. Só que hoje, senhor presidente, eu tive a felicidade de participar de uma reunião que foi realizada na Prefeitura de Palhoça, inclusive sob o comando aqui do doutor Gabriel Alvarez, que se faz presente aqui nessa casa hoje, e que essa reunião também contou com a presença da promotora de justiça, doutora Juliana, do defensor público, doutor Elcio Guerra, diretores da Jotur e demais servidores da Prefeitura de Palhoça, que com muita competência souberam conduzir a reunião para poder tratar de questões relacionadas a essa situação. Nesta reunião, senhor presidente, ficou discutido que muito em breve, na reunião de dezembro, da qual o Gabriel certamente deverá comunicar a todos aí já no início de dezembro, ficou tratado de que iremos debater a possibilidade de reclassificar o sistema de transporte coletivo que é prestado na região da Baixada do Maciambu. Hoje, em razão do sistema ser classificado como transporte intermunicipal rodoviário, não há possibilidade de se fazer a redução, até porque a competência administrativa é do Estado de Santa Catarina, através da ARESC. E o serviço de transporte municipal que é realizado da Baixada do Maciambu até a Palhoça, ele não se enquadra no sistema de transporte coletivo urbano e, por isso, na hora do cálculo da determinação do valor da tarifa, ele não pode ser inserido no mesmo processo que é feito aqui na região urbana da cidade de Palhoça, onde há um número maior de usuários. Então, como lá tem pouco usuário, o valor e a forma como é realizado o cômputo final da tarifa recebe uma outra fórmula de cálculo e, por isso, não há possibilidade da redução. Mas, pelo que eu tive a oportunidade de compreender, com a alteração, ou seja, com a reclassificação desse sistema, salvo o melhor entendimento, será possível incorporar a fórmula de cálculo do sistema operado lá no sul com o sistema operado aqui na região urbana. E, consequentemente, irá promover a redução do valor da tarifa. E, para isso, senhores vereadores, nós precisamos da ajuda de todos os vereadores. Nós precisamos brigar juntos. Nós precisamos buscar o prefeito de Palhoça, chamar o Gabriel para uma reunião e manifestar a nossa pretensão, porque aqui é que nós representamos o povo dessa cidade. Nós já estamos discutindo isso aqui já há mais de 3 meses. E eu posso dizer para o povo da região da Pinheira que até agora nós do Poder Legislativo não avançamos em nada. Não avançamos em nada. Se alguém quiser falar diferente, porque eles falam, mas o Jean fala demais, o Jean... Não avançamos em nada. Nós precisamos resolver. Nós precisamos ajudar aquela comunidade. O que não pode é nós permitirmos que aquela comunidade, para vir até o centro de Palhoça, pague R$ 20 de tarifa de transporte coletivo. Enquanto Ribeirão da Ilha, com mais de 43 quilômetros, quase a mesma distância, lá da região do Sertão do Campo até Palhoça, paga pouco mais de R$ 5,90 ou R$ 6,90. Então, eu tenho certeza que nós iremos avançar. Estive lá na reunião hoje, não fui convidado, mas compareci do mesmo jeito, abri a porta, fui muito bem recebido, me deram a oportunidade da palavra, manifestei que a população não aceita o que está acontecendo e que nós vamos precisar mudar. Na mesma oportunidade, senhores vereadores, tive a oportunidade de conhecer o teor do termo de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público, com a Prefeitura de Palhoça, com
a Defensoria Pública e também com a Jotur. Esse documento foi celebrado em 2023. Está aqui a assinatura do prefeito, a assinatura do doutor Luciano Dalla Posa. Ele foi celebrado em 1º de setembro de 2023. O que mudou até agora? O que mudou, vereador Pitanta, presidente dessa Casa Legislativa? Nada. O sistema de transporte coletivo da cidade de Palhoça está sucateado. Não estou aqui para proteger ninguém. Está sucateado. Dentro desse acordo que o Ministério Público celebrou com a Prefeitura de Palhoça, isso aqui não é um pedaço de papel não, viu, senhores vereadores? Isso aqui é uma sentença com força judicial executiva. A hora que o Ministério Público vê que a brincadeira não está dando certo, vai executar esse documento e o município terá a responsabilidade. A Jotur terá a responsabilidade, porque é uma sentença firmada lá no Poder Judiciário. Isso aqui não é um papel que o Legislativo manda para o Executivo, não. Aqui o pau pega. Aqui o pau pega, vereadores. Pode ter certeza disso. Neste documento aqui, ficou combinado com a Prefeitura de Palhoça e com a Jotur, que deveria ser elaborado um estudo técnico por um órgão competente, com capacidade de demonstrar a existência de equilíbrio ou de déficit no contrato celebrado entre a Prefeitura de Palhoça e a empresa concessionária. Este documento aqui, senhores vereadores e senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara, isso aqui é um documento assinado pela FIP, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Isso aqui é um órgão sério, reconhecido nacionalmente e que teve como signatário da sua elaboração pessoas técnicas, pessoas com qualificação, pessoas com estudo e com capacidade de falar realmente o que está acontecendo na cidade de Palhoça. E os senhores sabem o que essa empresa, o que esse instituto apresentou num documento que foi pago com o dinheiro do povo de Palhoça? O senhor sabe, o vereador Bala? O senhor sabe o que tem nesse documento técnico? Que o transporte coletivo da cidade de Palhoça, o transporte municipal, deveria ter uma tarifa de R$ 14,88. Esse é o valor da tarifa para a prestação do serviço de transporte coletivo na região da cidade de Palhoça. Essa empresa falou mais ainda. O instituto que o município contratou o documento e que pagou esse estudo técnico, disse que a Jotur está tendo um prejuízo no contrato de quase R$ 1,5 milhão por mês, mantendo o valor da tarifa no valor que se encontra. Não é o vereador Jean Negão que está falando, não. E nem um vereador daqui da cidade. Quem está falando isso aqui é um instituto econômico, reconhecido nacionalmente, que pegou planilhas, fez avaliação de custos, utilizou uma fórmula que é determinada pela Agência Nacional de Transportes Públicos, a ANTP, que tem uma regra de uma resolução que precisa ser seguida. Disse que a Jotur está tendo um prejuízo de R$ 1,5 milhão para manter o valor da tarifa no valor de R$ 5,70. Aí eu vou dizer uma coisa, como é que um vereador de Palhoça, como eu, por exemplo, que sou chato, que critico, que quero buscar solução, vai reclamar da empresa Jotur que os ônibus estão sucateados? Como é que nós, vereadores, vamos exigir da Prefeitura de Palhoça que fiscalize a empresa Jotur para colocar ônibus decentes na cidade, para colocar ônibus com qualidade e para prestar um serviço de qualidade, se o município de Palhoça não paga o que deve para a empresa? Isso aqui quem está falando é o estudo que a Prefeitura contratou para entender o que está acontecendo com o sistema de transporte coletivo do município. Não é o vereador Jean Negão. E também não é o prefeito e não é o presidente da Câmara. Quem está falando é a FIP.
Se vocês quiserem tomar conhecimento de quem que é essa tal de FIP, joguem no Google, que vocês vão saber qual é a estrutura dessa empresa para poder fazer esse documento. Senhor vereador, consegue... Já vou passar parte para o senhor. Agora tem uma coisa, senhores vereadores. Nós aqui somos defensores do povo. O que nós não podemos permitir é que o ônibus da Jotur quebre no meio do caminho e deixe a população a revelia, a Deus dará, até que venha um outro ônibus para transportar essas pessoas até o seu lugar de origem. Nós, vereadores, temos que exigir do prefeito de Palhoça, como chefe do Poder Executivo, que adote uma providência através dos seus setores competentes para a gente poder resolver essa situação. Ah, mas a empresa está tendo um prejuízo de 1,5 milhão. O município tem a responsabilidade constitucional e funcional de promover o transporte coletivo na sua cidade. Isso está na lei orgânica, está no artigo 137 da Constituição do Estado de Santa Catarina e também está no artigo 30 da Constituição Federal. Está lá escrito, se eu não me engano, é inciso 6º ou inciso 5. Então, gente, o que nós precisamos tomar como providência, vereador Pitanta, é exigir que o prefeito sente com a Jotur. Qual é o cálculo? O cálculo é esse documento aqui, é aqui que está dando uma olhada. Depois eu vou passar uma cópia para todos os vereadores para entender o que está acontecendo aqui. O que tem nesse documento de forma bastante técnica. Nós precisamos exigir do prefeito que o prefeito chame a Jotur, vamos fazer os cálculos. A promotora de justiça hoje, para mim, ela deu o maior exemplo de cidadania e de responsabilidade social. Ela saiu do seu gabinete, foi numa reunião na Câmara de Vereadores, na Secretaria do Meio Ambiente, participar de uma reunião debatendo questões que ela não tem essa responsabilidade. A função dela é representá-la no judiciário, mas com a boa vontade da promotora de justiça, que eu preciso citar o nome aqui, doutora Juliana, e do doutor Elcio Guerra, que é o defensor público, hoje foi um debate limpo, um debate democrático e um debate em nome do interesse público para buscar solução para as pessoas da cidade de Palhoça, que são usuários do transporte coletivo. Vereador Bala. Vereador, mais uma vez, eu quero te parabenizar. Você realmente, além de ser um ótimo vereador, você tem conhecimento da área jurídica. Isso aí, eu sempre falo isso aí em qualquer lugar que eu esteja. Agora, você começou a sua fala falando o seguinte, é que hoje a responsabilidade hoje do trajeto, né, da Pinheira para o centro da Florianópolis está sob jurisdição do governo do Estado. No caso, a responsabilidade do governo do Estado. O intermunicipal, mas nós temos o municipal, o intermunicipal, que é a linha Palhoça, Pinheira-Palhoça. Sim. Essa é a responsabilidade nossa. Eu acho assim, ó, a gente deveria, aqui nessa Casa Legislativa, trazer, né, advogados, porque assim, ó, né, eu acho que a gente tem que ter um debate. Tem que ter debate sobre pessoas que realmente têm conhecimento. Porque, tudo bem, o presidente da Jotur veio aqui, ele fez a explanação dele, a gente entendeu. Você também você defende o pessoal lá do Sul, aquele pessoal que estão pagando essa passagem muito grande. Mas a gente também tem que ter, por parte da Prefeitura, uma pessoa que possa dizer por que hoje ainda não foi feito esse acordo. E uma coisa que o nosso Xavier, né, está ali a plaquinha ali, subsídio, por que ainda não foi implantado o subsídio para as linhas aqui, a linha que vem aqui para Palhoça, o circular, essa linha que vem para cá, porque a responsabilidade do Estado é a responsabilidade do Estado. Então, existe a responsabilidade do município. O que o município pode mexer, existe uma vontade, que eu tenho conhecimento disso, do nosso prefeito, inclusive, de zerar, fazer com que a passagem aqui dentro seja zerada, existe isso aí. Então, o que a gente tem que achar? Uma fórmula. Agora, tem que ter um debate aqui, trazer a pessoa da prefeitura e saber, junto com os vereadores aqui, junto contigo, junto com todos nós, e um representante também da Jotur, tá?
para que um representante do Estado, como se fosse uma audiência pública, para a gente definir isso aqui. Mas não é uma audiência pública onde a gente vai fazer o oba-oba, ver a comunidade. Não, fazer um negócio ajustado aqui dentro, para a gente conversar diretamente aqui, ver o que está acontecendo. Ou então transferir essa reunião, junto com essas autoridades, o gabinete do prefeito, para ver o que é que pode ser feito hoje, né? Se a prefeitura tem meios legais, jurídicos, para conceder fazer a cobrança fazer como se diz, o Xavier, o subsídio, né? Ou então zerar a passagem aqui dentro, como uma vontade do nosso prefeito sair, ele já falou isso aí, não só para mim, para outras pessoas. Jean, 1 minuto. Eu gostaria, senhor presidente, Já acabar o banco. eu gostaria, senhor presidente, seu vereador, esse documento foi assinado quando? Esse documento foi assinado em 2023 com a participação de técnicos da prefeitura. Mas aí a passagem dizia que a passagem tinha que ser R$14, é isso, né? Não, vereador Bala. O estudo que foi realizado agora, ele recebe, recebe todas as informações de um determinado período. Isso aqui foi realizado por pessoa técnica e, considerando todas as planilhas, eles fizeram uma avaliação momentânea que eles demonstram que desde novembro de 2024 o contrato está desequilibrado e que, por isso, a prefeitura tem que fazer uma compensação financeira para subsidiar o transporte coletivo. O que acontece é que pessoas que não têm conhecimento, que não buscam informação, acham que o subsídio é um dinheiro pago para a empresa, quando, na verdade, é um dinheiro pago para custear despesas a fim de diminuir o valor da tarifa. Ou seja, São José já tem uma lei tramitando, eu não sei se já chegou no Legislativo, mas São José vai reduzir o valor da tarifa de R$ 5,70, parece, para R$ 4,00. E São José vai pagar o subsídio para poder diminuir isso aí em benefício da população. A nossa população, gente, está vendendo o almoço para pagar a janta. Está entendendo? O dinheiro que as pessoas estão ganhando a título de salário não é suficiente para pagar água, luz, o aluguel, para manter a escola dos filhos. Não é só isso. Então, o município precisa, de alguma forma, assumir a sua responsabilidade constitucional no transporte coletivo, que tem função social, e contribuir para que a passagem seja segura num patamar, num valor que seja razoável e adequado às condições financeiras do povo da cidade, como é o caso do nosso povo de Palhoça, que é um povo humilde. A maioria da nossa população é uma população de baixa renda, com baixo poder aquisitivo. Está entendendo? É essa a situação. Valeu. Vereador André? Jean, você bem breve. Olha como é importante, está sendo debatido praticamente toda semana, um assunto que a gente vem sendo cobrado há muito tempo. Está aqui a nossa campanha, que é de todos os vereadores, do subsídio já. E quando você traz documentos comprovando, a FIP, que é a Fundação de Instituto de Pesquisa Econômico, mostrando planilhas, vereador Jean, de setembro de 2023, e aí eu tenho que registrar aqui de novo, como mencionou o vereador Bala, a importância da gente ser cobrado e deixar claro que a gente aqui não defende empresa A, B ou C. E o próprio diretor, o senhor Ivo da Jotu, falou dessas informações, que os números não Realmente fecham. falou. E está aí a prova, o vereador Jean foi nessa reunião, que não nos convidaram. Não nos convidaram. Não vai existir empresa no mundo, vereador Jean, que vai querer trazer aqui um transporte de qualidade enquanto não tiver o subsídio. Não tem condição. É 1 milhão e pouco todo mês de prejuízo, vereador Pitanta. Aí quando a gente fala justificando a situação da Jotu, tem gente que acha que a gente quer defender a Jotu. Não. É que não tem outra situação que possa trazer segurança, qualidade, se não tivesse subsídio a nível estadual e municipal. Então está na hora da gente colocar em prática, está aí todas as informações, o termo de ajustamento de conduta, todas as autoridades estão sabendo de tudo que está acontecendo no município, para que a gente possa colocar em prática se a Jotu vai participar da licitação ou não, mas a hora que tiver isso aqui, vereadores, eu tenho certeza, Jean, que vai ser resolvido isso, o Sul vai ter uma tarifa com consideração que realmente vão conseguir pagar, não é só o Sul, é a Palhoça inteira, tanto linhas, vereador Bala, municipais e estaduais.
Então, assim, ó, eu espero que a gente possa estar aqui batendo nessa tecla sempre, até ter a atitude de resolver, vereador Jean. A gente está junto nessa, amigo. Obrigado, vereador Concede André. a parte, vereador. Vou conceder a parte já. Nós temos que discutir, vereador Pitanta, isso aqui esse ano ainda, porque nós vamos votar agora o orçamento público para vigir a partir do dia 1º de janeiro. Deve votar o que agora em dezembro? Nós temos até dezembro para votar. Se o prefeito não fizer a previsão orçamentária este ano, não consegue fazer a aplicação no ano seguinte para poder conceder o subsídio. E detalhe, mais uma vez, o subsídio não é um dinheiro para a empresa, é um dinheiro para ajudar, custear as despesas com a finalidade de manter a passagem, a tarifa do transporte baixa, para poder ou manter no valor que está, ou reduzir o valor. É isso, essa é a função do subsídio. Outra coisa, vereador André, e já vou passar a palavra ao vereador Ezequiel. Como é que nós vamos cobrar da Jotur se nós estamos devendo para a Jotur? Se o município deve 1,5 milhão por mês, contado a partir de novembro de 2024, não é o vereador Jean Negão que está dizendo, é o documento da FIP. É o documento da FIP e o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público. Está dizendo que a partir de novembro de 2024, o município tem que fazer o equilíbrio do contrato. São eles que estão dizendo. Então o município tem que fazer o quê? Cumprir a sua responsabilidade, vereador. O município tem que chamar a Jotur e falar aqui, ó, acabou a folia, está aqui o que eu te devo e a partir de amanhã eu quero um ônibus bom rodando. Eu quero respeitando o horário. Eu não quero mais linha de horário chegando atrasada. Não quero saber de ônibus quebrado. Mas primeiro, município de Palhoça, cumpra com a sua responsabilidade. Porque é muito bonito jogar a culpa numa empresa que tem mais de 500 empregados, eu acredito, que a Jotur deva ter mais de 500 empregados, que a maioria desses empregados são da cidade de Palhoça, e a hora que essa empresa quebrar, amigo, serão mais 500 pessoas, 500 famílias sem renda no município de Palhoça. E nós temos essa responsabilidade, nós vereadores. Nós precisamos tomar providência, gente. Nós não podemos ficar aqui, nós temos que ir lá na sala do prefeito e exigir satisfação do que está acontecendo nesse documento. Só um esclarecimento, vereador. Só um esclarecimento. Pois não, e deixando aqui bem claro, os colegas vereadores, que a empresa Jotur, que eu conheço desde que eu nasci e eram meus vizinhos, a Jotur tinha um dos patrimônios maiores do município de Palhoça. Tinha. Hoje a Jotur não tem patrimônio nenhum. Vendeu um terreno por 30 ou 40 milhões de reais, em seguida vendeu outro por 40 milhões de reais, primeiro vendeu lá para o Valino Motos, fizeram aquela estação, depois venderam uma parte onde tem aquele supermercado para a empresa Ventesol por 30 ou 40 milhões, vendeu outra parte da frente, vereador, por mais 40 milhões de reais. A Jotur não viu um centavo, todo o dinheiro foi depositado via judicial para pagar os funcionários que da época da pandemia, 2 anos ficaram parados, e a Jotur não conseguiu ver o dinheiro. Hoje a Jotur paga o aluguel. Da onde está instalada a Jotur hoje? Vocês imaginem, os colegas vereadores, o absurdo, o pepino que está vivendo essa empresa. Eu também não sei, vereador, como é que ela está conseguindo sobreviver. Se os próprios técnicos dizem que a prefeitura não, que hoje ele tem um déficit de 1 milhão. 1,5 milhão. 1,5 milhão por mês. Vocês imaginam, em um ano, os colegas vereadores, quanto é que a empresa está de prejuízo? Então não tem jeito, vereador. Se hoje não tiver o governo do Estado, que também subsidia as linhas intermunicipais, e o governo do município de Palhoça, a prefeitura, não subsidiar as linhas municipais, como falou o vereador Jean, que faça, mas que exista a empresa que compre um ônibus novo. Não sei o que vai acontecer, porque empresa nenhuma. Vereador Pitanta. Pode abrir licitação, vereador. Pode abrir licitação que empresa nenhuma quer vir para Palhoça, como já não tiveram interesse. Quantas empresas já faliram aqui na região? E deixando bem claro que a empresa de Florianópolis, o consórcio sim, recebe, vereador, 14 milhões de reais por mês. Por mês. Da prefeitura de Florianópolis. Aí é fácil. Por isso que a parcela custa R$5 para andar 38 quilômetros, paga R$5,60. Porque é subsidiado. Agora que paga R$20 da Pinheira para cá, por quê? Porque não tem subsídio. Eu não aceito, tá? Eu não aceito então, vereador, a continuidade disso. Nós temos que sensibilizar o executivo, ver o que é que a prefeitura tem que fazer
porque com isso que está sendo prejudicado é o povo. Nós temos que tomar uma posição. Parabéns, vereador, porque nós temos que entrar nessa luta. E vamos ajudar a Jotur, e vamos ajudar, o nosso objetivo é ajudar a Jotur para ajudar o povo. Não é ajudar a Jotur, nós temos que ajudar o povo a subsidiar as passagens para o povo ser beneficiado. Deixando aqui bem claro, nós não estamos brigando aqui para ajudar a Jotur. Estamos brigando aqui para ajudar o povo que depende do ônibus, do transporte coletivo do município de Palhoça. Essa é a minha posição, vereador. Parabéns e vamos à luta. Só um minutinho, vereador Ezequiel. Vereador Pitanta falou a mais absoluta verdade agora. Vereador, eu duvido que qualquer empresa do transporte coletivo, ao ler esse documento aqui da FIP, venha trabalhar no município de Palhoça nas condições que a Jotur trabalha. Eu duvido. Se tiver que votar uma lei aqui para isentar, inclusive do ISS, essa empresa, eu voto, vereador. Mas eu duvido que uma empresa aceite vir cumprir um contrato com o município nas condições do que a FIP mostrou hoje para nós. Vereador Ezequiel. Vereador Jean, primeiramente, parabenizar por estar trazendo essa pauta novamente. Uma pauta que eu também venho abraçando. Parabenizar também o vereador André por ter colocado essa placa. Essa placa aí é muito importante para que todos nós aqui não esqueçamos que a gente tem que cobrar isso. Nós temos que bater nessa tecla. Não posso dizer, a gente tem que, né, tem que falar que o nosso município, vereador, ele vem crescendo, vem em ascensão nas últimas décadas. Mas se a gente for ver a situação da Jotur, ela está parada lá em 2008. Desde 2008... e isso literalmente, porque até os carros deles são 2008. Então isso, né, a gente vê como o município de Palhoça está parado nessa situação de transporte público. Nós estamos, a gente vê os outros municípios, até Santa Amaro, que deve ter aí 60, 70 mil habitantes, e a gente vê os ônibus deles tudo novos, nenhum deles quebrando. Florianópolis, né, a gente sabe que lá, né, é outra situação, mas vemos carros novos lá também, e Palhoça, todos os anos, a mesma história, toda a vida, carro quebrado. Não sou eu que estou falando, eleitores meus, conhecidos meus, que são usuários de transporte coletivo, e me mandam fotos todos os dias que os carros estão quebrados, estão chegando atrasados, estão perdendo situação de emprego, de médico, pessoas que dependem do transporte coletivo. E a gente tem que botar na cabeça do prefeito, e não podemos deixar morrer isso nesse mandato, que nós temos que conseguir esse subsídio para a Jotur. Não tem outra escolha. Ou o povo vai pagar, ou o cidadão vai pagar mais caro, como eu estou vendo aqui, que a Jotur, ela pleiteia R$ 12,80, que dá aí 124%, né, a mais, né? Salvo engano. Mas, enfim, R$ 12,80, ou a gente vai continuar, que é, ao meu ver, o cenário 1 ali, nesse documento que o senhor me passou, de R$ 8,45, e a prefeitura ajudar com o subsídio 933 mil por mês. Eu acho que isso é possível para nós sim, vereadores. Nós temos condições de ajudar. Nós temos condições de ajudar, não é a prefeitura, nem nós, e nem a Jotur, como o senhor falou, presidente, mas sim o povo que está pegando os ônibus. Já estamos cansados de bater nessa tecla. Pô, desde 2008 falando da situação da Jotur, desde 2008 com os mesmos carros. Eles estão comprando carro velho para botar a rodar, pintando, maquiando, reformando, e eu até aqui fui crítico do seu Ivo aqui, mas depois ele me convidou para ir lá na empresa e eu vi realmente a situação dele, Pitanta. E vi que realmente eles fazem coisa lá, eles têm que estar botando o carro em oficina todo dia para arrumar e não dão conta. Obviamente, todo mundo aqui já teve carro antigo, sabe que carro antigo quebra. E a empresa faz milagre realmente. E eles têm uma vontade de ficar no município. Eu falei com o seu Zé Luiz, falei com o seu Ivo, tive uma reunião com eles e eles foram sinceros para mim. Ezequiel, nos ajuda no subsídio, 900 mil por mês, tu pode ter certeza que a gente vai fazer milagre aqui. Vamos manter a passagem no valor de 8 e pouco, vamos conseguir adquirir mais carro, vamos botar aí mais carros por mês novos,
Mas desse jeito que está, não adianta. Vai aumentar a passagem, não vão conseguir comprar carro, vai continuar a mesma coisa dessa maneira. Então, eu peço aqui ao prefeito Eduardo Fresse, até é importante, presidente, nós fazer uma comissão, criar uma comissão a respeito para a gente lidar com essa parte do transporte público, vereador André. Para a gente começar a realmente levar para o prefeito isso, botar na cabeça dele, que é preciso a gente ver uma situação financeira, claro, que lá na prefeitura eles vão ter que rever isso, mas ver uma maneira da gente ajudar a Jotu. Eu peço isso ao prefeito, peço isso aos colegas vereadores, os outros também que compram essa causa. Não é politicagem minha, não. Eu acho que a gente tem que fazer para as pessoas mesmo de Palhoça que estão precisando, e para a própria Jotu, que quer ficar, que como eu também fui criado dentro dos ônibus deles ali na rua de trás, e eles querem ficar nessa casa, vereador, nesse município, vereador Jean. Então, parabéns novamente, né? Pode contar comigo, se quiserem criar uma comissão para participar mais ativamente dessa pauta, eu estarei aí presente, pode ter certeza. Parabéns. Para finalizar, vereador Pitanta, eu gostaria até de complementar a proposta do vereador Ezequiel. Acho que ao invés da gente montar uma comissão, nós deveríamos chamar todos os vereadores, porque é uma pauta de todos os vereadores. Nós temos que marcar uma reunião com o prefeito, pegar o orçamento público, botar debaixo do braço, ir lá conversar com o prefeito e, olha, nós precisamos dar uma solução. Do jeito que está, não dá para continuar, vereador. Lamento, mas não dá para continuar. A Baixada do Maciambu não pode continuar pagando R$20 de tarifa de transporte coletivo. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito com aquele povo, porque do dia 26 em diante, a maioria de nós vai lá para a praia tomar banho lá no mar. Está entendendo? Vamos lá para as nossas casas, tudo direitinho. Não, nós não podemos permitir, gente, não dá. Desse jeito não dá. E outra coisa, o nosso povo não pode continuar andando em ônibus velho, em ônibus com dificuldade. Agora, vamos ser honestos. Não adianta a gente querer ir lá dar tapa no ônibus da Jotur, falar que o ônibus da Jotur é tudo uma sucata, se o município não está pagando a dívida, se o município está explorando a Jotur. Está aqui, está no documento que o próprio município fez. Não sou eu, nem os vereadores estão falando, é o documento que a prefeitura contratou, que está dizendo que a prefeitura está levando vantagem em cima do serviço da Jotur. O que é um absurdo, gente. Vereador Juninho. Muito importante, vereador Jean, trazer essa casa, essa situação, e isso, como o vereador Ezequiel já falou, há muito tempo. Na legislatura passada, a gente já discutiu aqui, né, vereador André? Diversas vezes, isso está insustentável, isso realmente tem que mudar, e fazer uma reunião com o prefeito, representante da Jotur, e fazer uma audiência pública novamente, isso tem que dar um basta, tem que ter um ponto final nessa situação. E abrir uma nova concessão, abrir uma nova oportunidade para a própria Jotur. Mas, vereador Juninho, quem é que vai querer vir participar de uma concessão para trabalhar no prejuízo? É isso que eu ia falar agora, porque qual é a empresa que vai vir para cá, sendo que vai ser uma outra Jotur da vida? Que a Jotur está perdendo o seu patrimônio, como bem disse o nosso presidente, ela está se deteriorando, está se perdendo. Era uma empresa, vamos dizer, multimilionária aqui na região de Palhoça. Imagina uma empresa genuína aqui de Palhoça, consolidada há muitos anos, décadas, e está se perdendo. Hoje a gente vê ônibus aí descaracterizado praticamente, acho que a Jotur já está alugando ônibus, tem ônibus aí alugado, fazendo transporte, para dar conta, e fora a situação do Sul, que a tarifa lá é um absurdo. Tem mais de 30 ônibus alugados. Olha só o ponto que a Jotur está chegando, gente. E quando eu estive na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fizemos o nosso primeiro feirão lá no Sul. Fui conversar com alguns empresários da região, assim, olha, eu uso o carro próprio para contratar as pessoas aqui, os colaboradores, porque é insustentável, não tem como. Primeiro, já não tem o transporte com mais horários, né? O que tem é sucateado, e quando tem também é caríssimo. Então, isso está assim, incomodando muitas pessoas. O povo está clamando misericórdia, por favor. Até quando isso vai acontecer?
a pessoa sai da sua casa, vereador Elton, com destino para ir para o seu trabalho e vice-versa, quer chegar em casa com segurança, no meio do caminho o ônibus quebra, parte ao meio, aí talvez ainda tem assim, um patrão não vai entender, o ônibus quebrou, daqui a pouco está lá, olha na rede social, o ônibus realmente quebrou, não, beleza, hoje passa, daqui a pouco de novo, e deixa de contratar. E isso move a economia do município, se tiver um transporte digno, de qualidade, e isso não tem que levar mais para frente. Eu acho que tem que dar um basta, que o senhor trouxe documentos. Parabéns, vereador Jean, de trazer essas informações. Parabéns mesmo, eu acho que a gente tem que se unir. A Câmara é a voz do povo, a gente é o para-choque. Semana retrasada trouxe situações aqui, vereadores abraçaram também, foi feita reunião, discutimos com o prefeito, vamos em busca de soluções. Então, a gente é cobrado constantemente. Então, fica aqui o meu apoio, se criar uma comissão, estou junto. Vamos lá. E é isso. Muito obrigado, vereador Jean. Obrigado, vereador. Para finalizar, vereador Pitanta, só para finalizar rapidamente, o vereador Elton vai querer falar? Vou. Por favor, mais 2 minutos, vereador. Obrigado, vereador Jean. Obrigado. Boa noite, senhores vereadores, a todos que nos assistem. Vereador Jean, eu também tive muito problema com a Jotur, fui um crítico, tive problema com o transporte no nosso bairro da Guarda do Cubatão, mas sabendo separar as coisas, muito importante isso que tu trouxe, todo esse levantamento que tu fez. Te agradeço por trazer essa informação detalhada para a gente, e realmente não existe outro caminho a não ser o subsídio. Ou o povo paga, ou existe o subsídio para que a gente consiga ajudar o povo. Não existe. A empresa ela precisa ter segurança para poder fazer qualquer tipo de investimento. Um ônibus é uma fortuna, é caro para poder comprar, e a empresa precisa ter uma segurança. Haja em vista que o resultado está acontecendo, como foi citado pelos vereadores, a perda de seu patrimônio, que ao passar dos anos a empresa vem perdendo para poder estar custeando todos esses prejuízos mensais que você citou aí de 1,5 milhão, né? Isso vem trazendo reflexo, né? Haja em vista que a empresa nem cobrador tem mais, né? Ela lida somente com os motoristas. Isso já existe o reflexo na mobilidade, porque levando em consideração a mobilidade que existe aqui no município, essa tranqueira nem todo local existe um recuo para o ônibus. Então, todo passageiro que entra, ele ainda tem que esperar o motorista cobrar a passagem para depois tocar o ônibus. Olha a tranqueira que dá. Então, tudo isso é um reflexo de tudo que está acontecendo. Então, parabéns, e pode contar com esse vereador também. Obrigado, vereador. Valeu, vereador Elton. Para deixar uma sugestão aqui, vereador Pitanta, e eu finalizo, nós temos aqui um termo de ajustamento de conduta com uma sentença onde a promotora, a doutora Juliana, celebrou com o município com o apoio da Defensoria Pública. Eu entendo que nós temos que pegar esses documentos, vereador Pitanta, exigir que o município pague o que deve à Jotur, exigir que a Jotur cumpra o ajustamento de conduta, que a Jotur faça os investimentos, invista em ônibus, melhore a prestação do seu serviço e toquemos para frente até que o município cumpra o plano de desenvolvimento de mobilidade que o município tem, quando depois deste plano, o município terá a possibilidade aí de abrir um mercado para contratar uma nova empresa. Lembrando aos senhores que em 2016, na verdade, para 2017, nós discutimos aqui a implantação do sistema de transporte integrado para a região metropolitana. Trouxeram um japonesinho famoso de Curitiba, e reunião daqui, reunião dali, merda nenhuma foi para frente. O que foi para frente do sistema integrado? Nada. Isso nós discutimos em 2017 aqui. Se você recorda, vereador Pitanta? Nada foi para frente. Governo do Estado enrolou todo mundo naquela época e nada foi para frente. Então, não adianta a gente ficar de blá, 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 de mimimi, sonhando muito que vai implantar isso, que vai implantar aquilo. Vamos resolver o agora. Vamos melhorar a qualidade do serviço, porque o povo não aguenta mais tanta sacanagem. Obrigado, senhor presidente. Jean, para encerrar o assunto, que eu sei que passou o tempo, tomara que ano que vem a gente
Tomara que ano que vem, presidente, essa placa não precise estar mais aqui lembrando. E eu estava aqui relembrando umas situações do diretor, que ele falou sobre os números, principalmente pelo crescimento populacional da nossa cidade, vereadores. O Ezequiel mencionou, Bala, Juninho, mas é os 21 que estão unidos nessa. A quantidade de passes escolares, vereador Marcílio, você que dá van escolar, e a quantidade de idosos que cresceu na nossa cidade, é um dos maiores fatores para vir esse subsídio que está dando esse déficit mensal para a empresa, tá, vereador Jean? Foi comprovado aqui a quantidade de pessoas que são beneficiadas. Então, quando a gente fala em subsídio, entre aspas, não é para Jotu, é para esse tipo de situação de milhares de estudantes no nosso município e principalmente a terceira idade que trabalhou e veio para a cidade para poder morar aqui na nossa região. Quase 500 mil por mês o município tem que pagar pelos idosos e pelo transporte do escolar. Então, quando fala 900 mil, como foi mencionado pelo vereador Ezequiel, praticamente isso é só a prestação de conta do que a Jotu paga do seu bolso todo mês para poder fazer um transporte coletivo no município. Então, vereadores,